a todos. Vamos dar início ao nosso encontro, ao debate de hoje, né, o nosso seminário, que é um seminário organizado anualmente pelo GEPAR, né, que é o Grupo de Pesquisa de Ações Afirmativas e Reconhecimento. É um grupo de pesquisa que está inserido na linha de pesquisa Questões Socioambientais, Urbanas e Formas de Resistência Social, do Departamento de Serviço Social da PUC, né? Entre muitas finalidades do nosso grupo de pesquisa, as nossas pesquisas estão sempre muito voltadas para a perspectiva interdisciplinar, né? Algo que a gente cuida muito e gosta muito de ter dentro do GEPAR, né? E a gente trata de políticas de reconhecimento e políticas de ação afirmativa, né? Suas diversas formas de constituição, formas de implementação, né? Qual é o impacto dessas políticas identitárias na vida das pessoas, né? Na vida das instituições, e sempre com recorte dos movimentos sociais inseridos nesse debate, né? Todos esses campos a gente privilegia sempre o olhar dos movimentos sociais também inseridos nesse campo do debate. Esse é entre tantas atividades que o GEPAR desenvolve durante o ano, que é oferecer disciplinas com essas nossas temáticas, entre orientações, palestras e produções de material teórico, a gente tem esse evento anual, que é o evento em novembro. O nosso GEPAR já tem 10 anos, nós já desenvolvemos há muitos anos esse evento no mês de novembro. É um evento organizado por uma escolha nossa do mês da consciência negra, né? É uma escolha do grupo, porque isso também reforça a perspectiva do grupo em debater sempre questões com corte das desigualdades sociais, seja desigualdade de gênero, de classe, desigualdade de renda, mas especialmente das desigualdades raciais, né? Então, é o mês onde a gente encerra as nossas atividades para fazer um balanço, né? Mas sempre pautado nesse compromisso do campo das desigualdades sociais, especialmente no campo das desigualdades raciais, né? Isso é o perfil, essa é a proposta do GEPAR, né? Nós temos um grupo de pesquisa, todo ele constituído por estudantes de mestrado, iniciação científica, doutorado, são pesquisadores e também são ativistas, né? A gente entende que o fazer político está sempre acoplado ao fazer acadêmico, né? Então, a gente pensa academicamente, mais politicamente. Essas questões, para a gente, estão sempre imbricadas, né? Por isso que os nossos pesquisadores e pesquisadoras são sempre pessoas envolvidas com ativismo, com a militância, com causas, né? E são pesquisadores de ponta, né? Só para a gente fazer um breve levantamento desse ano, das nossas atividades, eu estou coordenando uma pesquisa que se intitula Análise da Atuação e do Alcance dos Pré-Vestibulares Populares no Processo de Constituição das Ações Afirmativas, um olhar sobre a democratização do acesso ao ensino superior, que é um mapeamento, foi feito todo um levantamento dos pré-vestibulares populares, que constam das redes sociais, né? Esses pré-vestibulares populares existentes, né? No Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Essa parte da pesquisa ela foi toda concluída com a Constituição, a formação e as propostas dos prés, e ano que vem a gente começa a segunda e final e última etapa da pesquisa, que é ver a relação entre pré-vestibulares e políticas de ação afirmativa nas universidades, né? Então, essa é a principal pesquisa. Eu tenho o suporte e a ajuda de 3 pesquisadoras de graduação, de iniciação científica, né? E que elas atuam em 2 subprojetos que estão alocados a esse projeto maior, que é o alcance e o impacto dos pré-vestibulares, o caso da PUC-Rio, que a gente está olhando muito de perto, o nosso Departamento de Serviço Social, e a outra é esse próprio levantamento da região metropolitana. As alunas, fica aqui registrado o nosso agradecimento, né? Que é Carolina Rocha dos Santos Silva, Gabriela dos Santos Ribeira Chaves,
Mariana Salgueiro de Souza, alunas do oitavo, do quarto e do segundo período, que trabalham muito nessas nossas pesquisas, né? Nós temos uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores, eu botei aqui por ordem de antiguidade, né? Os mais antigos para os mais recentes, né? As pesquisas em andamento de mestrado, primeiro da Silvia Letícia Queiroz da Silva. A Silvia, dá um adeus aí. Intitulado Pré-Vestibulares Comunitários e sua importância no processo de mobilidade social das mulheres moradoras de favela, o caso de Costa Barros. Depois a pesquisa de Felipe. Felipe, dá um adeus. Felipe Guimarães de Oliveira Gomes. O projeto dele é Pré-Vestibular Comunitário Bom Sucesso, a formação e prática docente no contexto das novas expressões do voluntariado. E Lívia Souza Silva, que vai falar sobre raça e universidade, um estudo sobre os desafios enfrentados por discentes mulheres negras do curso de Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, né? São as 3 pesquisas em andamento das nossas e do nosso mestrando, né? Silvia e Felipe já defendem início do ano que vem, tá? Então, já em andamento e finalização. Pesquisas de doutorado, Júlio Mendes de Assis, vai tratar de políticas de ação afirmativa no ensino superior, o que muda na PUC Rio com a chegada das classes populares, e Juliana Márcia Santos Silva, o impacto da ação política do coletivo de mães nos programas de assistência estudantil. E aí, nós temos 2 mestres e 2 doutoras, que concluíram esse ano e que são membros do nosso GEPAR, né? Então, que vão fazer essa apresentação nessa mesa de hoje, que é alvo de nosso profundo orgulho. A gente está muito feliz, porque é uma vitória, né? Foram 2 dissertações e 2 teses que encerraram o ano com brilhantismo. Foram teses e dissertações brilhantes, já com produção, já com desdobramento. Não teve uma tese que eu possa dizer, olha, foi mais ou menos, ou teve algum tipo de problema. Então, são esses 4 queridos nossos que vão apresentar, né? Esteban Cipriano, eu não vou ler, ele mesmo vai falar o título da dissertação dele, foi uma belíssima tese. Leandro Ferreira Assis, Leandro está aí também. Uma belíssima dissertação, os 2 concluíram esse ano, e as nossas 2 doutoras mulheres, Maria Aparecida Miranda e Sandra Cristina Alves de Melo Machado, as nossas 2 doutoras e os 2 nossos mestres em serviço social. Então, um orgulho a gente ter essa mesa constituída hoje de debate, de conversa sobre pesquisa, sobre desigualdade racial, sobre desigualdade social, né? Então, vai ser uma noite muito boa e um rápido levantamento, porque a gente não teve bem como fazer ainda isso. O pessoal do GEPAR está ajudando, mas a gente ano que vem traz. A gente tem até o dia de hoje um relatório de pós-doc, nós temos 4 teses de doutorado, 19 dissertações de mestrado, 4 monografias e 6 relatórios de iniciação científica. Em andamento, temos mais 3 teses de doutorado, 4 dissertações e 2 pesquisas, muito trabalho feito, muito artigo, muita participação em seminário, né? Muito trabalho de campo, muita assessoria, né? Então, é um grupo que trabalha muito, é um grupo que tem uma produção lindíssima, e aqui fica só o nosso agradecimento por vocês estarem aqui com a gente, e o brilho é de vocês, e estou aqui para aprender. Vou fechar aqui, tá, Ju? Pronto. Boa noite. Boa noite a todas. Eu sou Juliana, estou hoje compondo a mediação desse evento. Queria saudar a nossa mesa, e acho que a Andrea fez uma apresentação bastante interessante sobre nós, então eu queria otimizar o nosso tempo e passar a palavra, na verdade, para a nossa primeira participante, que é a Sandra Machado. E é isso, Sandra, você pode começar. Fique à vontade, seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada, boa noite a todos. Então,
vamos lá, a Andréia já fez uma breve apresentação. Eu sou Sandra, concluí o doutorado pela PUC-Rio em julho desse ano. E agora eu vou apresentar para vocês o meu estudo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. O título o título da minha tese é Perspectivas Inclusivas e Práticas Excludentes no contexto do acesso e da permanência de estudantes cotistas. Esse estudo ele foi realizado no meu local de trabalho, no IFRJ, no campus Realengo, sob a orientação da professora Andréia Clapp. Eu estou com uma dificuldade aqui de... Só um minuto. O objeto desse estudo são as percepções dos servidores do IFRJ acerca da reserva de vagas e da assistência estudantil. Então, foi uma pesquisa realizada com os servidores, docentes e técnicos administrativos sobre o que eles percebiam e consideravam sobre as cotas e sobre o programa de assistência estudantil. A principal hipótese desse estudo é de que havia ou há uma contradição entre o que eu chamei aqui de perspectivas inclusivas, que seriam um conjunto de leis que garantem direitos a grupos em situação de desigualdade e práticas excludentes, definidas como práticas cotidianas antagônicas à permanência dos estudantes. Então, existe um arcabouço teórico legal que inclui, mas existe uma prática que diariamente vai na contramão dessa perspectiva inclusiva. A relevância dessa pesquisa, ela se coloca para todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, por isso que o meu foco foi estudar as percepções tanto dos docentes quanto dos servidores, porque técnicos, né? Porque todos eles fazem parte desse processo, na medida em que ela permite rever se os objetivos institucionais eles estão alinhados às atuais perspectivas que visam a democratização do ensino superior no Brasil, tendo as ações afirmativas como uma dessas estratégias. O objetivo geral, conforme eu já falei, é analisar as percepções desses servidores sobre essas duas categorias, ações afirmativas, reserva de vagas, e a permanência estudantil dentro desse contexto dessas perspectivas. Especificamente, o estudo ele pretendeu caracterizar o perfil desses educadores, identificar as percepções sobre ação afirmativa e assistência estudantil, pesquisar as normatizações sobre ação afirmativa e permanência no IFRJ, investigar as práticas inclusivas e excludentes desenvolvidas pelos educadores em relação aos estudantes oriundos das reservas de vagas e mapear quais seriam as estratégias institucionais para a promoção do acesso e permanência dos estudantes. A metodologia da pesquisa o estudo consistiu em uma revisão da literatura e pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela aconteceu com a aplicação do questionário online, com perguntas abertas e fechadas, tendo alcançado 26 respostas, que na verdade eu coloquei aqui 29, mas eu vou corrigir a minha fala, correspondeu a 14,5% do total de servidores do campus. 14,5%. E fontes secundárias. As fontes secundárias utilizadas: documentos oficiais do IFRJ, Censo do Ensino Superior do ano de 2016, artigos acadêmicos, e aí que eu selecionei no Google Acadêmico com as palavras-chave acesso, inclusão, permanência e ação afirmativa. E as principais pesquisas realizadas aí, eu citei aqui alguns, né? Por Pacheco, Nascimento e Ehringer, que são... eu selecionei três autores que falam especificamente de reserva de vagas e ações afirmativas. E aí eu dividi a pesquisa em eixos temáticos, que é o que conforme eu vou apresentar aqui nos resultados. Então, os primeiros resultados estão dentro da parte da identificação pessoal, do servidor,
né? Quando ele se identifica, se é homem, se é mulher, idade, inserção no IFRJ, se servidor docente, se servidor técnico administrativo. E aspectos da trajetória escolar e acadêmica dessas pessoas, porque eu considerei isso importante para saber enquanto isso toca a pessoa, no que toca essa pessoa, né? Olhando para a sua trajetória pessoal, escolar e acadêmica, quando se depara com esses programas de ação afirmativa e de permanência. O eixo Perspectivas Inclusivas, ele abordou as percepções sobre o acesso por reserva de vagas e a assistência estudantil, e o eixo Práticas Inclusivas e Excludentes, ele falou sobre alterações de formas de trabalho e aspectos positivos e negativos a partir do ingresso dos cotistas. Sobre a alteração de forma de trabalho, a pergunta, mais à frente eu vou mostrar para vocês, era se esse docente ou servidor precisou fazer alguma alteração na sua forma de trabalho para lidar com os estudantes ingressantes de reserva de vagas. A parte da caracterização eu vou pontuar algumas, não vou apresentar todas aqui, justamente para a gente aproveitar o que há de mais primoroso sob o meu ponto de vista, que é a parte que é o último bloco, quando traz as respostas abertas desses servidores sobre as suas percepções. Então, em relação à caracterização, foram 19 docentes que responderam aos questionários e 7 servidores administrativos. Para situar um pouco vocês, como é que isso aconteceu? Eu estou em Florianópolis, Santa Catarina, mas a pesquisa se deu com servidores do IFRJ Campus Realengo, Rio de Janeiro. Então, eu apliquei um questionário online, que ficou disponível por 30 dias, e aí semanalmente eu fazia sensibilizações a esses servidores, né, a respeito da pesquisa. Apresentei lá um projeto que foi submetido na plataforma Brasil, e aí eles responderam esse questionário. Então, eu tive 26 respostas, conforme falei com vocês, correspondeu a quase 15% do total de servidores, sendo 19 docentes e 7 técnicos administrativos. A faixa etária deles se concentrou, a maioria, né, maior que 50 anos e de 36 a 40 anos. A maioria do sexo feminino que respondeu. Em relação à cor e etnia, a resposta que eu obtive foi: a maioria se declarou como sendo branco. Então, foram 21 servidores que se declararam brancos, 2 negros, 2 pardos e uma pessoa não respondeu. Isso também traz para a gente um dado real, né? De como a gente não tem expresso, né, dentro das instituições públicas, como isso, a gente vê como isso ainda se reflete, né? Não existem professores negros, né, que sejam representativos dos negros dentro das instituições. Tempo de trabalho, a maioria trabalha mais do que 7 anos no IFRJ, mais de 7 anos. Sobre escolaridade, né, como a maior parte do grupo foi de docentes, então 18 deles já tinham mestrado e doutorado. Os técnicos administrativos, 1 com mestrado e 2 com lato sensu. Área de ocupação, né, dos servidores. Aqui dos servidores técnicos administrativos, só para situar vocês quem foi. E aí eu não separei servidor técnico administrativo de nível médio e de nível superior. Eram servidores técnicos de um modo geral. Então, a gente teve da área pedagógica 2, uma nutricionista, e aí essa parte aqui da área financeira, educação inclusiva, ciências humanas e assistência à administração, servidores de nível médio. Sobre a participação, a pergunta era distribuição, o gráfico é distribuição dos servidores por participação em programas de assistência estudantil. Então, eu perguntei, você, na sua época de graduação, participou de algum programa de assistência estudantil? Então, a gente obteve aqui, em relação aos docentes, que a maioria não teve interesse em participar desses programas,
4 não foram selecionados e 5 participaram. E dos técnicos ficou meio a meio em relação a não ter interesse e a ter participado. E aí, o gráfico 13 perguntava a pergunta era, que originou esse gráfico, se esse servidor participou de algum programa de transferência de recursos institucional, pesquisa, extensão ou algo do tipo. Então, a gente teve 10 servidores que falaram que sim e 16 que não participaram de nenhum tipo de programa com transferência de recursos. E aqui era a pergunta, né, já era para sondar se esses servidores sabiam de que forma se dava o acesso por reserva de vagas na instituição. Então, a grande maioria respondeu que se dava pelo Enem, como esse gráfico aponta. Logo depois veio o SISU, citaram o SISU, e depois transferência externa. Aí depois a pergunta, né? Como se dá o acesso por reserva de vagas? As formas de ingresso por cotas. E aí também, a princípio, eu tive uma grata surpresa de perceber que eles compreendem como se dá esse acesso, né, esse ingresso. Tanto é que 11 deles citaram a reserva de vagas, citaram a lei. Então, o que a gente observou é que não há um desconhecimento total em relação a isso. As pessoas sabem que existe uma legislação que regulamenta esse ingresso. Aí a pergunta seguinte foi: você percebeu se houve alguma alteração no público ingressante no IFRJ após o ano de 2012, que é quando se deu a implementação da lei? Então, a gente obteve que 16 deles, a maioria respondeu que sim, que observou que houve uma mudança em relação ao público ingressante na instituição. Alguns responderam que não estavam na instituição antes de 2012, não podiam fazer essa comparação, mas, de um modo geral, a pesquisa constatou que houve essa percepção. E agora a gente vai entrar na parte qualitativa, né, onde eu vou trazer aqui para vocês as respostas desses servidores, assim, que vão ilustrar bem, de um modo assim bem claro, né, como eles percebem a questão da reserva de vagas e da permanência. Então, a pergunta foi: quais as suas percepções sobre a reserva de vagas como forma de ingresso? E aí eu separei aqui por categoria, né, e aí eles foram respondendo. E dentro dessa categoria reserva de vagas, quais foram os núcleos de sentido que apareceu ali que dava sentido àquela fala? O que seria reserva de vagas? Justiça, reparação, ajuda, inclusão, garantias, é positiva, é oportunidade, ampliação. Apareceu também que é injusta, que não é ideal e que é um erro. Então, o que eu concluí? Que as concepções de justiça, reparação, inclusão e garantias, elas estão balizadas pela percepção de que há grupos sociais considerados ainda minorias e que necessitam ou fazem jus a essa reparação histórica. Em algumas respostas foi retratada essa questão da dívida histórica em relação a esses grupos e que a reserva de vagas, nesse caso, seria fundamental. Sobre o acesso, apenas uma resposta postulou que existia uma contrariedade a qualquer tipo de reserva de vagas, ou seja, não deveria haver nenhum tipo de reserva direcionada a nenhum grupo específico. E aqui eu vou colocar as principais, destaquei aqui algumas falas, né, sobre reserva de vagas. É extremamente válida, necessária, devendo agregar ainda mais nesse processo a conscientização geral de toda a população de que tais reservas são reparos históricos, sociais e culturais que permitem a desconstrução gradual da exclusão e segregação de grupos ditos minoritários. Agora, eu separei a fala também do que foi contrário. Sou contra, uma vez que a vaga na instituição deve ser conquistada, partindo de uma educação prévia de qualidade em todos os níveis. Desta forma, o candidato poderia concorrer em igualdade de condições com os demais, sem a necessidade de cota. E aí ele finalizou essa fala da seguinte forma: não se conserta um erro com outro erro.
percepções sobre assistência estudantil. A pergunta era: quais as suas percepções sobre o programa de assistência estudantil? Descreva o que você pensa a respeito. Então, o que apareceu dentro das respostas que dava sentido a essas respostas? É fundamental, evita evasão, é necessário, é insuficiente, auxilia, é importante, são poucos recursos, é precário, é pouco abrangente e os valores são abaixo do ideal. Observando quantitativamente, a maioria desses servidores avaliou que é positivo, né? Que o programa é um programa positivo, que ele auxilia, que ele ajuda, principalmente com os gastos com passagem, alimentação, material didático. E houve também uma ênfase na questão do risco da evasão, né? Que o programa ele ajuda o estudante a não evadir. E aí houve um relato também que me chamou a atenção, né, que em decorrência das desigualdades sociais escancaradas no país, esse tipo de auxílio ainda é necessário. Vejam vocês que nessas minúcias, ainda, né, em algumas palavras, eles vão deixando claro que muitas vezes eles apontam como positivo, mas no fundo, esse, porém, ainda, ele pode, né, subjetivamente, estar destacando aí uma certa ou contraditoriedade ou uma certa negação, né, em relação, de fato, a se esses programas são positivos ou devem existir, enfim. E aí as principais falas sobre o programa. Gostaria que tivesse maior capacidade financeira para abranger um número maior de estudantes. Deveria ser mais eficiente no sentido de permitir aos estudantes focarem nos estudos com a segurança de que eles estariam assistidos até o fim da graduação. Esse programa tem sido importante para viabilizar a permanência dos alunos, apesar do baixo custo. Todos eles acabam citando, de fato, que não é um recurso que contempla 100% das necessidades do estudante. Mas isso é uma questão também que é bastante debatida. Acho que em outro momento a gente, quando for falar, sei lá, só de programas de assistência estudantil, a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Sandra, meu bem, eu preciso que você encerre. Ok. Então, eu vou entrar nesse slide aqui e já parto para a conclusão, tá? Em relação à necessidade de alterar as formas de trabalho, né, conforme eu já falei, você precisou alterar a sua forma de trabalho? As categorias que apareceram foram na categoria alteração formas de trabalho. Dificuldades, lacunas educacionais, aprendizagem universal e eficiente, novas abordagens. Em suma, em relação aos docentes, a pesquisa apontou que um pouco mais que a metade necessitou sim fazer algum tipo de alteração na forma de trabalho, seja em relação à adaptação de metodologias, de aulas e até aos processos avaliativos. Em relação aos técnicos, o que eles citaram que eu achei interessante trazer é de que alguns deles destacaram que eles precisaram fazer uma simplificação de linguagem, com a ideia de que essa simplificação ela inclui as pessoas. Deixa eu então. Eu vou passar aqui os slides e aí vocês vão observando, né? As principais falas. De não precisar alterar os motivos. Uma pena que não dá para a gente tratar tudo. Em relação às práticas inclusivas, como é que isso aconteceu? Eu acho importante destacar essa parte, já estou finalizando, só para entender como as pessoas que estavam sensibilizadas nesse sentido com relação à inclusão fizeram. O que elas fizeram? Tive que oferecer alguns exercícios de ensino médio para os que tinham dificuldade. Então, foi ofertada essa possibilidade. Houve uma fala de uma professora que falou, para alguns eu precisei até ensinar a escrever. Para questões de lacunas educacionais, eu desenvolvi ao longo dos anos um método de ensino diferenciado, repensei as minhas abordagens metodológicas, atreladas a temas necessários e métodos de avaliações mais processuais. Eu vou, então, para a conclusão. O que a gente concluiu? A reserva de vagas ela foi percebida como uma estratégia positiva frente às dificuldades que se impõem ao acesso
ao ensino superior. No entanto, apesar do ingresso por cotas ser referenciado pela lei, ele foi associado, na maioria dos discursos, a possíveis hiatos educacionais existentes na vida dos estudantes, alvo dessa regulamentação. Então, eu destaco aqui que como eu falei no início, né? É bom, é positivo, ajuda, auxilia, mas sempre trazendo junto, né, com essa fala, essa referência a alguma dificuldade, principalmente no campo educacional. As percepções sobre os programas de assistência estudantil também, de que o programa é fundamental, é necessário para a permanência, no entanto, ele tem baixo valor e pouca abrangência em relação ao quantitativo de estudantes. As normatizações presentes no IFRJ, bem como as estratégias institucionais para a promoção do acesso e permanência, o que eu observei? Elas necessitam de uma sistemática revisão a fim de se aproximar mais dessa realidade concreta dos estudantes cotistas, para que sejam atendidas as necessidades deles de integração à instituição. Além dessas normativas, é necessária uma mudança, ainda assim, de postura desses trabalhadores na educação, através de práticas que dialoguem com essas perspectivas inclusivas. Entrou mãezinha aqui, ouviram? A formação profissional cidadã proporcionada pelos IFES e as suas principais diretrizes, ela deve se estabelecer como uma ponte que liga e aproxima esses jovens cotistas, mas com possibilidades de transformação pessoal e social. É isso, gente. Obrigada, Sandra. É uma pena que a gente tem um tempo curto, mas a gente vai conseguir retomar esse debate a partir das perguntas. Então, quem despertou alguma curiosidade sobre a pesquisa da Sandra, pode colocar suas perguntas no chat. Eu vou lembrar vocês que o registro da presença é indispensável para a emissão do certificado sobre a participação de hoje. A gente pede que vocês registrem o nome completo e o e-mail no nosso chat para que a gente possa enviar o certificado posteriormente. Bem, depois, né, dessa exposição maravilhosa da Sandra, a gente vai passar para a Aparecida, né, a Cida, que a gente chama assim, e eu vou passar para a Cida, a gente vai sinalizar quando for a hora de você encerrar, tá bom, Cida? Mas fique à vontade, pode iniciar. Seu áudio está fechado, Cida. O áudio da Cida está fechado, não está? Ele ainda está fechado. A gente consegue ver seu slide, mas... Abri. Pronto. Abri. Fique à vontade. Obrigada, é uma delícia. Eu queria agradecer a oportunidade sempre. É um momento de troca, né? E eu agradeço ao grupo, a André, minha orientadora, nossa orientadora, né? Agradeço essa oportunidade aos nossos ancestrais, aos mais velhos e aos mais novos, né? Que nos mobilizam para esse exercício, né? De busca, de crescimento. A tese de doutorado foi defendida em julho, né, de 2020, ações afirmativas no ensino médio do IFRJ, um estudo de caso sobre a implementação e as narrativas dos estudantes negros. Como a Sandra, eu também sou assistente social do IFRJ, sendo que eu atuo no campus Rio de Janeiro, que fica ali no bairro São Cristóvão. O campus Rio de Janeiro ele trabalha com a oferta de educação, ensino médio, graduação e pós-graduação. Eu acho importante assim, ressaltar que, no primeiro momento, quando eu me apresentei para fazer o doutorado, a minha proposta era fazer uma pesquisa sobre as ações afirmativas e voltadas para os estudantes de graduação.
Mas no andar da carruagem, das minhas inquietações, minhas movimentações, eu despertei pela paixão pelo ensino médio. No percurso da pesquisa, além de participar do GEPAR, eu comecei a participar também da Rede Carioca de Etnoeducadoras, que é na Unirio, né? Um grupo de professoras intelectuais que discutem educação e questão racial. Soma-se a isso um processo de trabalho no Instituto Federal. Eu me envolvi no núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas, né? Então, desenvolvendo atividades, ações, organizando rodas de conversa no espaço da escola, né? Então, tudo isso foi me trazendo uma série de novas e outras inquietações. Um belo dia eu chego na escola e me deparo com uma campanha elaborada pelos estudantes, e aí eu me vejo, paro e começo a tirar foto de alguns cartazes que eles espalharam pela escola. Então, isso aqui, o feminismo, resistência LGBT, movimento negro, o IFRJ tem. Se quer saber mais, procure os coletivos, os estudantes organizados em coletivos. A gente vê lá embaixo que tem uma assinatura e um carimbo. Então, eles se organizam, elaboram cartazes e apresentam para a direção autorizar. Vendo essa movimentação, essas inquietações que vêm do estudante, eu comecei a ficar inquieta também, porque eu também fui estudante. No processo de graduação, eu participei do primeiro seminário de estudantes universitários negros, que aconteceu na Bahia, né, para discutir a universidade que o povo negro quer. E aí eu me vi, mais uma vez, nessa discussão. Quando você está acostumado com privilégio, igualdade, parência e opressão, coletivo negro é com a CUNY. E aí eu fui atrás, e aí no desenvolver do trabalho nosso, né, assistentes sociais, professores, eu comecei a me aproximar cada vez mais dos estudantes, porque esses aqui são estudantes do ensino médio. Então eu falei assim, não, é isso que eu quero discutir, porque está, no caso do campus Rio de Janeiro, efervescendo ali na vida dos estudantes, né? Então, eu comecei a pensar a minha pesquisa a partir da implementação das ações afirmativas, a partir do olhar dos estudantes do ensino médio. E no processo da pesquisa, o que eu fiz? Eu entrevistei 19 estudantes, a meta era 20, mas a 20ª no processo da pesquisa, não posso, não sei o quê. Então, foram 19 estudantes negros que ingressaram no ensino médio a partir da reserva de vagas. Então, para identificar esses estudantes, eu fiz um mapeamento, né, desde 2013, porque a lei de ingresso a partir da reserva de vagas na rede federal, ela se inicia em 2012, né? Ela é publicada em 2012, e aí o primeiro edital já lançado em 2012, e os estudantes começam a ingressar em 2013. Então, eu fiz um mapeamento de 2013 a 2018, quando os estudantes entraram no ensino médio. A partir desse mapeamento, eu comecei a identificar os que ainda permaneciam na escola de 2015 até 2018, para eu tentar já fazer o primeiro contato e realizar a entrevista. Bem, nesse processo de discussão, leitura, é importante ressaltar que uma das questões que vão contribuir para pensar as ações afirmativas toda uma leitura sobre o processo, a luta pela educação a partir do movimento negro e a luta pelas ações afirmativas a partir do movimento negro. Então, eu vou encontrar toda uma trajetória, tentar resgatar o que foi o objetivo, o processo de organização da Frente Negra Brasileira, como é que se apresentava o debate sobre a educação, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, o Movimento Negro de Mulheres, enfim, uma série de outros, mas vou ressaltando esses. Me voltei também para identificar quais foram as principais
discussões em termos da questão das desigualdades raciais, que era uma denúncia, né? O movimento negro denuncia o mito da democracia racial e denuncia as desigualdades. E aí temos também, a partir dessas denúncias, as pesquisas realizadas pelo IBGE, pelo IPEA e por outros pesquisadores que vão também ressaltar essas desigualdades, que é uma outra questão que vai mobilizar o processo de implementação das políticas de ações afirmativas. Ressaltando nesse processo a marcha de 300 anos de Zumbi, que aconteceu em 1995, em Brasília, que culminou com um documento que foi entregue ao então presidente da República para que o governo brasileiro assumisse compromisso em identificar essa questão da desigualdade, o racismo e compromisso com ações antirracistas. Bom, logo em seguida, em 2001, temos a Conferência Mundial contra o Racismo em Durban. Então, esses momentos da nossa história vão marcar mobilizações do movimento negro e busca por políticas públicas para a alteração, né, o combate às desigualdades. Partimos, então, de uma definição do que é movimento negro, principalmente pensando em Marino Gomes, mas temos também Lélia Gonzalez, temos Petrônio Domingues, que também vai discutir a importância do movimento negro na defesa da educação. E aí, para finalizar, então, a gente tem Marino Gomes, que diz que o movimento negro tem um caráter emancipatório, reivindicativo, afirmativo, e é um defensor, ele é um educador, mas ele não só educa pessoas, ele educa instituições, ele educa diversas gerações e o próprio movimento negro. E aí a gente tem mobilizações da Frente Negra, né, que em período de 1965 até o ano seguinte, em que ela vai ser proibida de estar implementando suas ações e discussões, mas foi importantíssima para afirmar o direito à educação, o direito à capacitação, à organização da população negra, além de outros, né? Temos o Teatro Experimental do Negro, também que teve uma experiência vastíssima em discutir o debate da educação para a população negra, formação, qualificação do mercado de trabalho, né? A criação do MNU, que foi a partir de ações de violência em São Paulo, mas ele traz na sua carta todo um compromisso, uma discussão sobre a importância da educação e das políticas públicas, reconhecimento das desigualdades, da violência, né? E a Marcha de Zumbi, que foi importantíssima para mobilizar e pautar políticas públicas. A partir da marcha e a partir da entrega do documento ao governo federal, o governo criou um decreto, dia 20 de novembro, em que ele institui um grupo de trabalho para discutir políticas a partir já discutindo ações afirmativas. Isso orientado pelo documento elaborado pelo Movimento Negro. E nesse grupo de trabalho, a gente vai ter 50% de representantes do governo federal e 50% de representantes do movimento negro, indicados pelo movimento negro. A marcha, né, que na verdade foi a conferência mundial, que foi um momento de sistematização de saberes, de troca de informações, aconteceu em Durban, e aí foi um debate fortíssimo em que seu documento final vai reconhecer a dívida mundial para com os negros, reconhecendo o processo de escravidão como sendo um crime da história e que seria necessário que os estados se comprometessem, os estados a nível nação, né, que a gente está falando, se comprometessem com a implementação de políticas de ações afirmativas. E aí a gente tem pensar em políticas de ações afirmativas. Eu trago 3 autores, tem vários autores, mas 3 que estiveram muito presentes no debate que eu faço da tese, que é Joaquim Barbosa, Kabengele Munanga e Antônio Sérgio Alfredo Guimarães.
ele vai falar que são políticas públicas ou privadas de caráter compulsório, que são políticas que podem contribuir com acesso, permanência, né, e fortalecimento das identidades. Enfim, são referências importantes para a gente estar discutindo. Bom, no debate a partir dessas referências e outras, e a partir da leitura das legislações, eu vou chegar a uma conclusão de que nós temos na educação hoje, rede federal, a implementação de 3 eixos de ações afirmativas. O primeiro eixo, que eu vou chamar o eixo de acesso, a partir da Lei 12.711, né? Que é ações afirmativas como medida que promove o acesso dos estudantes. E aí, no caso da pesquisa, o corte é racial. Constitui uma forma de defesa de direitos, oportunidade que objetiva reverter a representação negativa dos negros, promover a igualdade racial, incentiva os estudantes negros para acesso a vagas. E aí, no caso da rede federal, a gente tem essa oportunidade de acesso, não só para as universidades, mas também para os colégios que ofertam a educação no ensino médio. Então, o primeiro eixo é o de acesso. E aí, sobre esse primeiro eixo, eu vou indagar nos estudantes qual é a percepção que eles têm sobre essa política, sobre esse acesso. E aí, na entrevista, eles vão me dizer: essa política é importante, né? Sim, vão dizer que é importante, outros vão dizer que é obrigatória, vão dizer também que é uma oportunidade para a pessoa negra ingressar em um local público de qualidade. É uma reparação da dívida histórica devido ao nosso passado escravista. Isso são estudantes do ensino médio me falando, tá? Necessário para igualar as oportunidades. É uma forma de reconhecimento desse auxílio para o negro. Eu tenho que ter direito a estudar. É uma contribuição para a sociedade. É uma forma de facilitar o acesso, trazer maior diversidade para o espaço da educação. É uma política de cota e de permanência que se fazem necessárias. Aí ele já junta as duas coisas, né? É uma oportunidade de ter mais jovens negros na universidade. Ele está no ensino médio, mas ele está falando da universidade e fora do crime. É importante para mostrar que a gente não está ali para não ficar intimidado, mas é para crescer. Aumentar o conhecimento da população negra. Eu acho muito bom, mas é como se fosse uma desculpa para eles não investirem mais na educação, não melhorar a qualidade da educação. Esse foi um estudante que ele tem um questionamento. Enfim, esses 19 estudantes... Oi? A gente vai pedir que você caminhe para as conclusões. Tá, ok. Esses 19 estudantes, eles foram entrevistados por mim num questionário com perguntas abertas e fechadas, e eu fiz uma síntese dessas falas. Vou apresentar o segundo eixo, que é a partir da Lei 10.639, né, que vai alterar a LDB e trazer a obrigatoriedade do ensino da história e cultura da afro-brasileira e africana para o currículo. Além desta lei, é necessário frisar a importância das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. A lei é de 2003, as diretrizes de 2004, e as diretrizes vão traçar os caminhos para que a lei seja implementada. Então, não é só discutir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, mas pensar a literatura, pensar a nossa contribuição na cultura, no social, na economia e na história. Os estudantes vão trazer suas percepções sobre as temáticas que eles começaram a discutir a partir dessa legislação. Então, eles vão apontar que racismo foi um debate que fizeram, desigualdades raciais, movimento negro, mulheres negras, gênero, etnia
educação e questão racial, história dos afro-brasileiros, história da África. Esses são os temas que eu coloquei para perguntar para eles se eles fizeram esse debate no processo de ensino. E aí eles vão trazer também escravidão, literatura africana, mulher negra na literatura, classe social, questões sobre LGBT, travestis, jovens negros na universidade e escolas. Esse foi uma das percepções sobre o segundo eixo. O terceiro eixo, que eu também chamo de ações afirmativas na educação, é a partir do decreto 7.234, que traz o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e nas instituições federais elas vão implementar o que a gente chama de, no Cabo Rio de Janeiro, que é o PAI, Programa de Assistência Estudantil, com oferta de bolsas, auxílios, né, para os estudantes. Essa configura uma forma de promover a igualdade, oportunidade de permanência dos estudantes. E aí eles vão me dizer, vou finalizar, dos 19 estudantes que eu entrevistei, 14 acessaram esses auxílios. E aí, aqui a gente tem os estudantes, eu entrevistei e eu nomeei os estudantes com nomes africanos. Aqui eu tenho a renda per capita deles, que para acessar tanto a política de cotas quanto o auxílio permanência, ele tem que ter uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. E aí aqui eles vão mostrar quais são os auxílios que eles vão acessar, esses 14 estudantes. Para dizer qual a percepção que eles têm sobre esse auxílio, eles vão dizer que foi importante para acessar a alimentação, para permanecer na instituição, para ter acesso ao material. Eles dizem que esse auxílio ajudou na despesa familiar, ajudou na despesa do estudante, acesso ao lazer, acesso à moradia, ajuda na visita técnica e cuidado com a saúde. Ou seja, o acesso ao auxílio contribui para a permanência, para estar na escola, mas também diminui o gasto que a família tem com esse trajeto que o estudante faz escola-sala de aula. Bom, como o meu tempo acabou, eu vou ficar por aqui, mas o que eu queria ressaltar é que esses 3 eixos, eles, tanto de acesso quanto de formação a partir do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, frisar a presença negra, né, na história do Brasil, uma perspectiva afrocentrada, em decorrência de um histórico, de um currículo eurocêntrico, e uma proposta de assistência estudantil para estudantes que ingressam e têm uma renda per capita até um salário mínimo e meio, às vezes de renda zero. Esses 3 eixos eles vão ser importantes para fortalecer a presença desses estudantes no espaço de educação. Eu acho que depois a gente pode pensar mais, porque aí a gente tem as dificuldades que eles encontram, né, no processo educativo e as formas de mobilização e organização para se fortalecer. Porque eles chegam, fazem um debate, discutem, estabelecem formas de mobilização com os coletivos, fazem um enfrentamento e se alinham ao trabalho do NEABI também e vão discutir a questão racial no espaço da escola. Obrigada e a gente continua depois. Obrigada, Cida. Realmente a gente está com um tempo curto, mas a gente vai conseguir retomar todos esses debates nas perguntas, então eu peço aos colegas que, se quiserem enviar perguntas, que o chat está aberto, eu e a Silvia estamos aqui coletando as perguntas e a gente vai fazer as perguntas no final. Próximo participante agora é o Leandro Ferreira, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-vestibular comunitário com o Leandro. Fique à vontade, Leandro, você tem 15 minutos para fazer a apresentação, quando estiver chegando no final a gente sinaliza para você seguir para as considerações finais. Ótimo. Olá, pessoal, todos me escutam bem? Áudio tá bom? Tá com qualidade? Ok. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, obrigado por estarem participando da mesa, obrigado por estarem aqui trocando essas ideias e a gente poder crescer junto com a nossa pesquisa.
A gente não faz uma pesquisa apenas para ficar guardada, engavetada, a gente faz uma pesquisa. É um trabalho árduo, grande, né? Que a gente desenvolve e ter esse espaço. Então, eu quero agradecer muito, professora, por nos proporcionar esse espaço aqui de diálogo. E lá no grupo também é sempre muito gostoso dialogar o nosso grupo de estudos. Então, gostaria de começar agradecendo pelo acolhimento que eu recebi na pesquisa e continuo recebendo até hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha, fiz algumas mudanças na minha apresentação em relação ao que eu apresentei na minha dissertação, mas está bem parecido. Vou tentar ser breve. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre o pré-vestibular comunitário Seja Mais, uma experiência para os professores, uma experiência para a formação dos educadores voluntários. Então, deixa eu só voltar aqui, eu acho. Vocês conseguem ver minha tela? Ok. Então, a estrutura da apresentação, a gente fez uma parte introdutória, objetivo geral e a hipótese do projeto, os procedimentos metodológicos, o resultado de pesquisa e uma conclusão rápida. A introdução, né, este trabalho é a primeira produção acadêmica a investigar o desenvolvimento do pré-vestibular comunitário Seja Mais. O pré-vestibular comunitário Seja Mais se desenvolveu aqui na PUC-Rio, na Pastoral Universitária, administrada na Pastoral Universitária, um espaço não formal de ensino que propõe fomentar as discussões sobre a formação dos educadores voluntários, além de combater aí esse ato que ocorre, né, como o pré-vestibular é um espaço de resistência, e as desigualdades produzidas e reproduzidas no âmbito educacional. O trabalho ele também foi estruturado aí em 3 eixos. O primeiro eixo é um breve histórico sobre o pré-vestibular, sobre os pré-vestibulares comunitários como um todo, né? Como nasceu essa forma, esse espaço não formal de ensino. Depois a gente se debruça a estudar um pouco sobre as ações afirmativas, e um pouco sobre as ações afirmativas. Eu não vou ficar tão atentado a isso, porque a gente já teve uma grande explicação aí da Cida. E depois veio a nossa pesquisa de campo, que se dedica a investigar a motivação dos educadores voluntários dentro do pré-vestibular comunitário Seja Mais. Então, nosso objetivo geral era analisar a experiência da atuação dos educadores voluntários no pré-vestibular Seja Mais entre os anos de 2016 e o ano de 2019. Nesse período, eu estava como coordenador do projeto, hoje não estou mais, mas a princípio, nesse período de 2016 e 2019, eu entrei como à frente do projeto. E o pré-vestibular comunitário Seja Mais, ele nasceu em 2010. Em 2016 a gente reformula aí toda a organização cultural, né, a forma de se organizar desse projeto, principalmente com os professores voluntários, com os educadores voluntários. O objetivo específico do projeto foi tentar investigar qual é a contribuição que o pré-vestibular comunitário Seja Mais teve na formação desses educadores voluntários. Muito se fala, quando sobre pré-vestibular comunitário, se fala sobre os estudantes. E o meu interesse, a minha vontade de estudo ali, né, a minha grande motivação era identificar o papel do professor voluntário, do educador voluntário, qual era a motivação dele estar ali e o que fazia dele também parte desse espaço de resistência. E identificar os fatores que motivaram os educadores voluntários a fazer parte desse projeto. As hipóteses levantadas foram: os educadores voluntários são peça-chave que potencializam esses espaços de aprendizagem não formais. A motivação por fazer parte do PVC Seja Mais é um fator determinante para o sucesso do projeto. Entende-se sobre o sucesso do projeto, era o desenvolvimento do projeto, ter espaço de acolhimento com todos os candidatos, vestibulandos e pré-vestibulandos que estariam aqui. Além disso, também, esse sucesso era se eles estariam ultrapassando a barreira, né, o gargalo aí do acesso e da permanência, né, nos espaços, né, universitários. E a preparação e a consolidação dos educadores voluntários são fatores
que potencializam o desempenho dos vestibulandos? Então, essas foram as hipóteses levantadas aí no projeto de pesquisa. Na pesquisa, né? Os procedimentos metodológicos, a gente fez uma pesquisa qualitativa, a coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas, que são pré-definidas, sendo adaptáveis de acordo com os rumos do diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. A estrutura do estudo parte do primeiro capítulo fazendo a introdução, o segundo capítulo a gente desenvolveu aí toda a temática sobre os pré-vestibulares populares, os espaços de resistência, fazendo todo um levantamento histórico sobre os pré-vestibulares, principalmente focado na cidade do Rio de Janeiro, né, os pré-vestibulares comunitários no Rio de Janeiro, os espaços como um espaço não formal de ensino, e identificar depois, né, o pré-vestibular comunitário Seja Mais. O terceiro capítulo a gente se dedicou a falar sobre as ações afirmativas, nessa tentativa de minimizar o processo de exclusão e o acesso ao nível superior. O quarto capítulo a gente se dedicou aí à cultura organizacional do pré-vestibular comunitário Seja Mais, e o quinto capítulo se dedica à pesquisa de campo. O pré-vestibular comunitário Seja Mais espaço de formação. Então, como eu falei, o foco estava na atuação dos educadores voluntários. Foram pensados diretrizes que fomentavam o processo de integração e motivação desses voluntários dentro do projeto. Em 2016, a gente começa a pensar, focar as ações aí dentro da atuação dos professores voluntários, dos educadores voluntários. E o pré-vestibular comunitário Seja Mais foi ganhando notoriedade no espaço acadêmico dentro da PUC. E aí a gente visualizou isso na pesquisa, fazendo esse levantamento histórico, né, de 2016 a 2019. Em 2016, a gente inicia o ano com o pré-vestibular iniciou o ano com 25 voluntários, 102 inscrições, e vestibulandos convocados são aqueles vestibulandos que fizeram parte, comporam como docentes, né, dentro do ano letivo, e eles tiveram 25 aprovações. Já em 2017, 2018, começa a ter uma expressividade aí, crescendo os números de voluntários, inscrições, vestibulandos e principalmente as aprovações vestibulares. Em 2018, tiveram 76 voluntários dentro do projeto, foram 385 inscrições, vestibulandos convocados, aqueles que comporam as turmas do pré-vestibular comunitário Seja Mais, foram 120, e aprovações foram 74 aprovações. Em 2019, a gente não teve todos os números computados, e foi passado, né, esse processo aí com a coordenação, e quando eu receber esses números com a nova coordenação do pré-vestibular. Sobre a coleta dos dados, né, o processo de investigação se desenvolveu a partir das entrevistas semi-estruturadas. Foram 7 educadores voluntários que eu fiz a entrevista do pré-vestibular. Com o ingresso de 2015, eles participavam do projeto como educadores voluntários desde 2015 até o início aí de 2020. Tendo idade entre 21 e 53 anos, ministrando as disciplinas de ciências humanas, biológicas e exatas. Importante ressaltar aqui que todos esses entrevistados, esses educadores entrevistados, eles ministravam as suas disciplinas, tendo a sua formação, né, a sua formação acadêmica, a sua formação universitária dentro da sua disciplina, e outros ministravam, né, eram professores, eram educadores fora da sua atuação aí acadêmica, fora da sua formação acadêmica. Foram 7 entrevistados, dentre esses 7, da língua de licenciatura, graduação de licenciatura, as disciplinas foram de geografia, matemática, filosofia, física, química, biologia e redação.
a gente fez um questionário, as perguntas feitas a esses educadores voluntários partiram desse princípio, né? Quais foram as principais experiências no pré-vestibular comunitário Seja Mais? Elas interferiram na sua vida pessoal, profissional, de que forma? Como você avalia a importância do trabalho voluntário e como avalia o seu relacionamento com os estudantes do projeto? A quarta pergunta, o trabalho como docente no pré-vestibular comunitário Seja Mais contribuiu para alterar sua concepção de cidadania, e o que te motivou a fazer parte do projeto e o que te motiva a fazer parte até aquele momento, né? Você indicaria o trabalho voluntário para outra pessoa? Eu não consigo ver vocês aqui. Não, deixa eu ver aqui. Se vocês colocarem aí e sinalizarem, peço para que vocês me interrompam, tá bom? Por favor. Agora eu consigo visualizar aqui. Então, aí os resultados foram. Quanto à questão da motivação, né? Relacionada à motivação, quando os entrevistados foram indagados sobre quais foram as suas motivações em permanecer como corpo docente do pré-vestibular comunitário Seja Mais, os educadores ressaltaram que foram os interesses dos vestibulandos, o que motivavam eles a fazerem parte do projeto, o que motivavam a compor o corpo docente, a serem voluntários, era o interesse dos estudantes que estavam ali passando por todo o percalço que já passaram ou estavam iniciando, retomando anos de estudos que ficaram para trás, pelo sonho de entrar no mundo universitário, né? Então, isso era a grande motivação dos professores voluntários. O pré-vestibular comunitário Seja Mais, eles trouxe novos contornos para a vida profissional e pessoal dos educadores voluntários. E esses contornos foram vistos de acordo com as entrevistas, o que eles relataram nas entrevistas, como, por exemplo, um dos entrevistados, o entrevistado número 7, de 53 anos, professor de redação, ele coloca: foi uma experiência ímpar para qualquer pessoa, porque ela vai ao encontro das perspectivas tanto ideológicas quanto da realização pessoal. Nesse sentido, de fato, eu acabei me aproximando do magistério e me incentivando a fazer uma outra faculdade. Além de comunicação social, que era a formação dele, estou me graduando em História atualmente. Então, o pré-vestibular, ele trouxe esses novos contornos na vida pessoal e também profissional dos educadores voluntários. Os nossos resultados, né? Os depoimentos verbais nos mostraram com clareza como o pré-vestibular comunitário Seja Mais se tornou, para os educadores voluntários, um importante espaço da praxis pedagógica. Revelou-se também um espaço para se apropriar de uma consciência crítica da diversidade e da realidade do ensino, proporcionando uma orientação para a sua atuação social. O interessante aqui foi também porque alguns dos educadores voluntários do pré-vestibular comunitário, eles voltam, né? Eles foram estudantes, depois eles retomam aí como educadores, e isso também fica bastante expressivo na nossa pesquisa, quando foi indagado aí para a professora de biologia, né? Ela fala sobre essa motivação e o que faz ela permanecer no projeto. Ela coloca que o pré-vestibular tem essa capacidade de abrigar muitas diversidades, e isso foi ótimo porque você não encontra isso na maioria das escolas. O pré-vestibular comunitário Seja Mais me deu uma experiência, foi um processo de aprendizagem em que eu aprendi muito, porque a gente aprende muito na teoria na graduação de biologia, e na prática é totalmente diferente. E eu pude aprender isso e ver que dá para ensinar de determinadas formas. Aprendi também a experiência de acordo com as variáveis do dia a dia, do dia a dia de cada um, e a realidade de cada um, e isso foi ótimo. Sobre as experiências, os resultados relacionados a essas experiências aí na formação. Sabemos também que mais importante do que formar é formar-se, e que todo conhecimento é um autoconhecimento, e toda formação é uma autoformação. Por isso, a prática pedagógica inclui o indivíduo
como suas singularidades e afetos, né? Isso foi dentro do processo aí de pesquisa do arcabouço teórico, de toda a parte bibliográfica que foi feita para constituir aí a pesquisa. E ao longo dos anos, o pré-vestibular comunitário Seja Mais dedicou-se em colocar o educador como uma figura essencial dentro do projeto. O relacionamento com os vestibulandos, o processo de investigação das entrevistas nos mostrou que, ao longo da experiência com os educadores voluntários, o PVC Seja Mais, a prática em docência foi tomando uma maior proporção, munindo o educador de novos saberes e novas emoções, né, para o seu desenvolvimento, não apenas com habilidade em dissertar o conteúdo da disciplina, mas também no despertar afetivo com os estudantes, potencializando os interesses e curiosidades sobre as disciplinas. Vou finalizando aqui com a fala, já estou finalizando com a fala dessa entrevistada, para chegar ao ponto final. Eu consegui ver ali, né, algumas dificuldades por estar como professora dos conteúdos do ensino médio. Por conta da minha longa trajetória de vida acadêmica, universitária, essa professora do pré-vestibular, essa voluntária, né, como professora do pré-vestibular, ela também é professora universitária, então ela coloca aí esse anseio de retomar o conteúdo do ensino médio, do qual ela estava afastada, né? Por conta da trajetória aí de vida acadêmica universitária, eu acabei me afastando um pouco do ensino médio. O pré-vestibular me fez voltar a estudar esses assuntos e entender por que os meus alunos universitários possuem tantas dúvidas no ciclo básico de Química da Faculdade de Química. Assim, pude me aproximar das necessidades dos estudantes, tanto do Seja Mais, quanto dos meus estudantes universitários. Às vezes, alguns exemplos, alguns tópicos de matéria que são relativamente simples e que eu jamais imaginaria que os meus alunos de graduação tivessem dúvida. Eu consegui ver que o pessoal do ensino médio também não tem clareza de alguns conceitos que para o mundo universitário eram tão claros, mas quando eles estão inseridos, né, no ensino médio, não é passado esses conceitos, e foi de grande importância para mim enquanto professora. Trouxe uma grande contribuição aí na fala dela. Bom, aí finalizando, deixa só eu colocar aqui a última parte. Então, assim, para não concluir, né, eu acho que nosso processo de pesquisa, a gente não termina quando acaba, a gente continua aí sendo o espaço, ainda mais na educação. Hoje a educação toma um novo percurso, uma nova forma de lidar com o processo da educação, com o ensino, a aprendizagem, ainda mais, né, depois desse contexto aí da pandemia, nós professores tivemos que nos reinventar, reciclar, nós estudantes também tivemos que nos reinventar, e esses espaços que já haviam grandes lacunas, ainda teve abismos ainda muito maior, principalmente quando a gente analisa o ensino de base, o ensino fundamental, aí, o ensino médio, né? A relação das escolas particulares com as escolas públicas. Hoje, há ainda maior essa lacuna. E aí, então, acho que fomentar sobre isso, falar sobre os pré-vestibulares, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que é importantíssimo. A gente deve continuar na luta por dissertar sobre esses espaços e pensar os dois lados, enquanto estudante, e pensar enquanto professor, enquanto eu voluntário, meu compromisso enquanto voluntário, enquanto educador dentro desse projeto. Então, para não concluir, o pré-vestibular comunitário Seja Mais promove uma releitura dos espaços produzidos nos projetos pedagógicos que valorizam o ambiente de formação para os seus educadores voluntários. Dessa maneira, promove o conceito acerca de uma natureza dialética, de modo que todo professor é sempre um aluno e todo aluno um professor, né? E principalmente quando alinhamos os espaços físicos onde o pré-vestibular comunitário Seja Mais está instalado, que é no interior da PUC-Rio, que é uma universidade de ponta dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu deixo meu muito obrigado, agradeço aí
a esse espaço de fala, e peço desculpas caso eu tenha ficado um pouco nervoso aqui em apresentar e dei uma gaguejada aí, tá bom? É isso, Leandro. Foi muito bem, fique tranquilo. Eu acho que a gente que agradece, né, por ter essa oportunidade de te ouvir aqui hoje. Hoje a gente tem o nosso colega aqui, o Esteban, vai ser o nosso último participante da noite, o Esteban Cipriano. O Esteban também é do GEPA e vai falar um pouco sobre coletivos aqui o Coletivo Nuvem Negra, não é isso? Vou passar a palavra para o Esteban, fique à vontade, pode começar a exibição do slide se quiser. Estão enxergando o slide? Estamos sim. Obrigado. Gente, boa noite a todas e todos. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir para a gente se espreguiçar, fazer aquele movimento, acordar. Agora a gente tem que mexer na cadeira, né? Faz parte, né? Prazer estar aqui, né? Queria saudar a professora Andréa Clapp Salvador, saudar meus colegas e minhas colegas aqui do grupo de pesquisa do GEPAR, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, que é uma alegria estar compartilhando. Depois de um ano tão intenso, né, de um processo de vida tão intenso que a gente vem passando, a gente pode estar aqui compartilhando conhecimento, produção, saberes, né? Isso é muito bom. Queria saudar também os nossos ancestrais, as nossas mais velhas, os que vieram antes da gente. Acho que é importantíssima essa saudação, porque ela vem carregada de sentido, né? Eu sou um homem negro, mestre, né, em serviço social, fui estudante de serviço social da PUC-Rio, realizei alguns cursos também relacionados a relações étnico-raciais no contexto brasileiro e na diáspora também africana. E a minha pesquisa de mestrado ela vai pensar justamente o coletivo Nuvem Negra. O título dela é o seguinte: o coletivo Nuvem Negra desafiando o racismo institucional no ensino superior. E, na verdade, é fruto de uma inquietação, né? Eu também sou integrante do coletivo Nuvem Negra, né? Sou um dos fundadores do coletivo Nuvem Negra, mas carecia de pesquisa. É importantíssimo nós, né, enquanto pesquisadores negros e negras, pensarmos a partir dos nossos territórios, a partir das questões que nos atravessam a nossa comunidade, né? A nossa inserção no ensino superior traz muito disso. Então, o coletivo Nuvem Negra é fruto disso. Essa pesquisa, ela vem preocupada, né, e vem também interessada em sair dos cânones eurocêntricos e possibilitar novas conversas, novos diálogos, né, dentro do campo da epistemologia e dentro da produção de conhecimento. Então, na pesquisa, eu vou me preocupar justamente com algumas questões. Por exemplo, um compromisso com o movimento social. Então, eu vou pensar uma pesquisa que tragam questões dos movimentos sociais, que sirvam os movimentos sociais, que problematizem a partir dos movimentos sociais, e principalmente tendo o negro como agente, né? Como protagonista das suas questões, das suas causas, como produtor de pensamento, de conhecimento, como um sujeito histórico também. Então, essa pesquisa ela vem pactuada, né, com essa proposta de uma emancipação da população negra, né, do movimento negro e da comunidade negra e afro-brasileira no geral. Essa pesquisa também ela tem uma intenção de ser compreendida, lida, não só dentro da universidade, mas também pelas pessoas que não acessam a universidade. Se a gente for pensar a população negra, por mais que nós tenhamos entrado na universidade através das ações afirmativas, comparado ao contingente, ao geral da população negra no Brasil, que são 56%, ainda estamos muito aquém, né? Ainda somos um número muito pequeno dentro das universidades. Então, a nossa população, eu posso dizer que, majoritariamente, ela não está representada dentro das universidades no sentido de ser equânime, né? De ter o mesmo número da população dentro da universidade. Uma outra questão também importante da dissertação é trazer palavras, conceitos oriundos da população afro-brasileira. Então, eu vou trazer a palavra encruzilhada,
eu vou trazer palavras de origem banto ou bantu, que é o primeiro grupo étnico que é escravizado, né, e trazido para o Brasil antes do povo iorubá. São os primeiros povos que chegam aqui, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, palavras como fuxicar, que são palavras de origem banto. Na verdade, o nosso idioma ele é formado por palavras de origem africana, principalmente pelo grupo étnico banto ou bantu. Então, é uma dissertação também que vai preocupar com a produção da linguagem, né? Com a produção do pensamento, através da linguagem. Então, trazer novas linguagens, novas palavras, novas afetações, né? Novas propostas de entendimento do mundo. Se a gente for parar para pensar, uma das estratégias de colonização foi a proibição da língua, né? Os africanos trazidos para cá não só perdiam seu próprio nome, eram batizados com o nome de origem portuguesa, mas também a sua língua, a sua religião, a sua cultura era proibida. Então, eu, enquanto pesquisador, para mim é importantíssimo trazer essa língua, essa linguagem, essa cultura, essa forma de estar, de ser no mundo. Então, esse é um compromisso. E também é um compromisso da dissertação trazer pesquisadores e pesquisadoras negras. Durante um percurso da dissertação, eu falo da importância de uma nova abordagem, né, de novas contribuições teóricas. Então, eu vou trazer, de forma intencional, afirmativa, autores e autoras negras e negros, não só do Brasil, mas também da diáspora. A Cida já falou por mim. Eu trago também, na dissertação, a trajetória do movimento negro em torno da educação. Estou tentando passar o slide e não está me ajudando. Mas a gente vai falando. Bem, o movimento negro em torno da educação é importante para compreender como que surgem as ações afirmativas e que tem também uma raiz, né? Primeiro, o movimento negro é uma luta histórica no Brasil. Talvez seja um dos movimentos mais antigos dentro do território brasileiro, que permanece até hoje, que vem muito antes dos movimentos dos trabalhadores, dos operários, dos sindicatos, né? Talvez é um movimento anterior que vai se reatualizando, vai se reconfigurando, vai ganhando novos contornos, novos nomes, mas ele tem algumas preocupações, alguns interesses, alguns objetivos. E um interesse, um objetivo central é a educação. Então, em 1853, a gente já vai observar iniciativas de professores pretos, como o Pretestato da Silva, em criar escolas para educar crianças negras. Então, a gente está falando ainda do período do Império, num período em que a escravidão era um instituto do Estado. A escravidão era institucionalizada, legislada e regulamentada pelo Estado brasileiro. Então, já nesse período, existem iniciativas. Um grupo de mães, de pais, de crianças negras, escrevem uma carta para o professor Pretestato solicitando a ele que abrisse a escola para educar seus filhos, já que seus filhos sofriam preconceito, racismo, discriminação nas escolas públicas para todos, né? Então, o professor Pretestato envia uma carta para o ministro do Império, solicitando, explicando, né, explanando sobre essa questão do racismo, do preconceito dentro da escola, e falando da importância de criar a escola para crianças negras. Esse é um primeiro relato que a gente tem dessas iniciativas de educar pessoas negras. Daí para frente, a gente vai passar por diversas organizações, como a Frente Negra Brasileira, como o Teatro Experimental do Negro. Na década de 70, 60, a gente vai ter o MNU, o Movimento Negro Unificado, mas também tem outros grupos de pesquisa, como o Getuplan, em São Paulo, como o SECAM, Centro de Estudos de Culturas Negras,
É porque deixa eu sair aqui. Tirei. E essas iniciativas elas vêm tendo um desdobramento dentro Essas iniciativas vêm tendo um desdobramento dentro do movimento negro. Quando a gente chega nos anos 2000, a gente vai observar as iniciativas do movimento negro em direção às ações afirmativas. Então, em 2001, nós temos a Conferência de Durban. Em 2002, as ações afirmativas na UERJ, UNB. Antes disso, na PUC-Rio, em 1994, o PVNC vai solicitar, né, a PUC-Rio, através do movimento negro, das ações também da Pastoral Afro, as ações afirmativas, a inserção de estudantes negros na PUC, de estudantes pobres, né, negros e carentes, né, PVNC, pré-vestibulares para negros carentes. Então, a gente vai observar que, dentro desse cenário, a gente vai ter uma inserção dos negros na universidade e que ele vai ter alguns desdobramentos, como o coletivo Nuvem Negra. A gente pode, quanto questionamento de pesquisa, eu trago algumas indagações, né? Uma delas é o seguinte: o que são coletivos negros universitários para seus integrantes? Porque se a gente for parar para pensar, historicamente, dentro das universidades, nós tínhamos outras palavras, outras formas de agrupamento desses estudantes, que são centros acadêmicos, associações, sindicatos. E por que essa palavra coletivo, né? E por que essa identidade enquanto um coletivo negro universitário? Então, essa é uma pergunta, um questionamento, uma indagação da pesquisa. O outro questionamento e indagação é quais são os desafios de um coletivo negro universitário dentro de uma universidade. Quais são as estratégias de um coletivo negro universitário mediante as inúmeras demandas apresentadas pelos seus estudantes, seus integrantes, no espaço acadêmico? E como um coletivo negro universitário pode influenciar nas dimensões pessoais e coletivas dos seus integrantes? Então, a questão central da pesquisa é como se deu a formação inicial do coletivo Nuvem Negra a partir das narrativas de seus protagonistas fundadores. O objetivo geral é analisar o processo de formação do coletivo Nuvem Negra, os seus avanços e desafios, identificando as questões que desafiam o racismo institucional. E, enquanto objetivos específicos, é identificar os principais protagonistas na formação do coletivo Nuvem Negra, identificar as características centrais que constituíram o coletivo e destacar, a partir da narrativa de seus próprios protagonistas, os principais impactos pessoais e coletivos provocados pelo CNM. Não é à toa que, entre os objetivos específicos, nós temos a questão da narrativa, porque existe essa questão do silenciamento, né? São sujeitos históricos, historicamente silenciados. Então, é importante evocar essa narrativa a partir da fala dos seus próprios integrantes, poder problematizar e trazer as inquietações da dissertação, da pesquisa. Bem, enquanto conceitos centrais, eu vou trazer o seguinte: as ações afirmativas é um conceito central da pesquisa. Movimento negro, também vou trazer Gomes, Lélia Gonzalez, Almícar Pereira, para pensar como se deu esse processo histórico do movimento negro e como se constitui o movimento negro. Trago o conceito também de movimento negro contemporâneo, que a partir da década de 70 ele vai fazer um debate não só de raça, mas também de raça, classe e gênero. Aqui no Brasil, principalmente com as intelectuais Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, mais um pouco adiante, Sueli Carneiro. Em outros contextos, contexto estadunidense, a gente pode destacar Angela Davis, Patricia Hill Collins e demais pesquisadoras e intelectuais. Na pesquisa também, eu trago alguns outros conceitos. Eu trago o conceito de agência, pelo autor intelectual Molefe Ketchassante. Trago o conceito de genocídio, de Abdias Nascimento. O conceito de branquitude, e aí eu vou beber na fonte do professor Lourenço Cardoso, da Lia Warner Schuckmann. O conceito também de racismo estrutural e de tornar-se negro, além de alguns desdobramentos das ações afirmativas, como cotas raciais, reservas de vagas,
que todos esses são conceitos específicos e também vão ser trabalhados e desenvolvidos por diversos autores. Bem, procedimentos da pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, o objeto é o coletivo Nuvem Negra. Os sujeitos da pesquisa foram 8 fundadores do coletivo Nuvem Negra presentes na primeira reunião. E os instrumentos de coleta de dados foi uma revisão de literatura, análise da ata de fundação do coletivo e a realização de uma entrevista semi-estruturada com 21 perguntas. E após essas entrevistas, a transcrição e análise de dados, né, análise de conteúdo e a organização de temas chaves. A estrutura da dissertação. Eu vou trazer, inclusive, a palavra gira para falar desse movimento, né, que a gente vai encaminhando e vai organizando o texto, a produção escrita. Então, na primeira gira, eu trago a introdução e, inclusive, trago também a questão do meu lugar enquanto homem negro, enquanto fundador do coletivo Nuvem Negra, enquanto pesquisador, enquanto produtor de conhecimento. No segundo movimento da gira, eu trago a questão do movimento negro e educação brasileira, uma luta de ontem, os reflexos de hoje, e aí faço também essa reconstituição histórica do movimento negro em torno da educação. No terceiro movimento da gira, é o movimento negro ou movimentos negros, uma luta por direitos. Então, aí a gente vai observar como que o movimento negro se organiza, quais são as pautas, as agendas do movimento negro, e também a partir dos anos 2000. Não é à toa que os coletivos negros são fundados a partir dos anos 2000. A partir dos anos 2000, a gente não só tem a inserção dos negros na universidade, através das ações afirmativas, mas também o movimento negro reeduca a sociedade, trazendo à tona o debate das relações raciais no Brasil, mais uma vez. Então, se a gente for lembrar um pouco desse cenário, a gente vai lembrar o seguinte, fala, nossa, nos anos 2000 não tinha esse debate, essa discussão, quem era negro, quem era branco. E será que eu sou negro? Ah, fulano me falou que eu sou negro, fulano não falou que eu não sou negro. Então, se a gente for pensar nisso, isso é fruto das ações afirmativas. Entra para um debate público, para uma esfera pública, o debate das relações raciais no Brasil. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Porque não só é uma revisão histórica do Brasil, desvelando o mito da democracia racial, o pensamento social brasileiro, trazendo à tona, como a gente pode observar agora, no 20 de novembro, debates como racismo estrutural. Quem diria que em 2020 estaríamos vendo debates públicos em meios de comunicação debatendo racismo estrutural? Então, isso é fruto das ações afirmativas, dos desdobramentos das ações afirmativas na sociedade brasileira. Então, os coletivos negros são fundados a partir da década de... Acabou meu tempo? Então, vou concluindo. Pode fazer suas considerações finais. Não sabia se você estava concordando com minha fala ou se você estava falando que eu tinha que parar de falar. Fiquei confuso. Pode fazer suas considerações finais. Olha, comigo é assim, se você deixar, eu vou tomando a palavra e vou embora, hein? Porque eu sou apaixonado pelo tema, eu acho que tem muita coisa para a gente pesquisar. Bem, alguns achados da pesquisa. Eu trago uma apresentação do coletivo Nuvem Negra, né? Um estudo sobre o coletivo Nuvem Negra, uma discussão epistemológica que se torna, desde a hora zero, fundamental, inclusive no resgate e da memória da população negra, de intelectuais negros, a importância da fundação do Nuvem Negra, enquanto no sentido de luta e de resistência também. A própria palavra Nuvem Negra já traz na construção o conceito de denúncia, porque nasce na forma de uma brincadeira sobre a composição racial dentro da universidade. Então, eles falam assim, olha, essa nuvem negra seria como num céu branco, ter um grupo de estudantes negros formariam como uma nuvem negra num céu branco. Então, a mística de fundação do coletivo também, ser negro enquanto algo sagrado e de uma memória ancestral enquanto um ponto de convergência, o tornar-se negro, porque muitos integrantes vão se descobrir negro dentro da universidade, e aí descobrir negro nessa importância não só da cor da pele, mas enquanto uma consciência política também desse lugar ocupado pelos seus integrantes.
a construção de um lugar e não de um movimento, né? Esse lugar que oportuniza a vontade de compartilhar dores, afetos, sentimentos, sonhos, planos de futuro, possibilita mudanças, transformações, existências, resistências, ressignificação. Então, esse também é o lugar do coletivo Nuvem Negra e dos coletivos negros universitários de acolherem essas dimensões do estudante negro. Um rompimento com o silêncio, através das narrativas, né, de uma pedagogia antirracista, de estratégias de sobrevivência, permanência no espaço universitário, de autoafirmação. Então, tem uma frase que é assim: então, acho que o acolhimento fala muito disso, de você possibilitar que o outro seja a partir do seu encontro com ele. E escuta é você se colocar disponível, literalmente, para escutar. Abrir um espaço não só para o diálogo, mas para esse outro se coloque também. Para que sua narrativa rompa o silêncio. Então, acho que escutar é propiciar o rompimento do silêncio do outro. Então, os coletivos negros universitários são desdobramentos do movimento negro no ensino superior, são um espaço, um lugar emancipatório de conscientização racial, de formas de autoafirmação e agenciamento político, cultural, estético, intelectual, assim como propiciam acolhimento, afeto, pertencimento, ressignificação de trajetórias e narrativas através de estratégias de luta, sobrevivência, com a finalidade de combater todas as formas de racismo no ambiente acadêmico. Então, eu fico por aqui. Quero agradecer a todos e todas que contribuíram enormemente para essa pesquisa, que estamos nessa trajetória acadêmica e que a gente possa compartilhar cada vez mais aqui no grupo de pesquisa e cada vez mais poder observar essas pesquisadores e pesquisadoras maravilhosas aqui. Obrigado, minha orientadora, André Cato Salvador, e um grande beijo e boa noite a todos e todas. Obrigada, Saudar também as Esteban. professoras do departamento que estão aqui, que eu estou vendo, hein? Eu ia destacar a saudação da nossa coordenadora, a professora Valéria Bastos, que parabeniza aqui a todos do grupo do GEPA pela organização do seminário e pelas pesquisas potentes, saúde, forte abraço virtual. E a Dandara também está aqui parabenizando o Esteban, dizendo que você é referência para ele. Te amo, Esteban, aqui. Dandara dizendo que lhe ama. Everal também parabenizando, Dandara parabenizando a mesa, Silvia também parabenizando a todos. Vamos passar para a parte das perguntas, né? Algumas perguntas foram deixadas aqui, e aí eu e a Silvia vamos fazer esse bloco de perguntas. Passar a palavra para a Silvia. André, Silvia, posso falar só uma coisa muito rapidinho? Eu queria agradecer muito a presença da Valéria, nossa coordenadora de pós, porque ela vem nos acompanhando, incentivando a beça as pesquisas do grupo. Eu acho que já é o 3º ano que a Valéria está aqui, firme e forte, sabe? Então, e eu sei que ela está esgotada de tanta live, tanta reunião, tudo. Então, assim, para a gente agradece a coordenadora de pós estar aqui, sabe? Então, fica o agradecimento total. Era eu só que isso. agradeço, gente. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque hoje o dia está bombando com uma série de situações aí de bolsas e tudo mais, mas eu é que agradeço, sempre aprendo, né? É um prazer estar. Quisera eu poder estar em todos os espaços, mesmo virtuais, mas está difícil. Mas cheguei atrasada, mas consegui pegar aí a partir da Cida. Mas, enfim, é um prazer. Parabéns, não quero atrasar, vou ficar quietinha aqui. Primeiramente, agradecer, né, a Sandra, a Cida, Leandro e Esteban por compartilhar com a gente o conhecimento de vocês. É sempre muito valoroso. Eu estava aqui lembrando do ano passado, que foi quando eu conheci todos vocês, né? Lá pessoalmente. Esse ano está bem diferente. Mas, enfim, nós tivemos 3 perguntas. Eu vou fazer as 3 perguntas de uma vez só e aí vocês se organizam para responder, né? Pode ser na ordem das perguntas, enfim, como vocês acharem melhor. A primeira pergunta é para a Cida. Os seus entrevistados dizem que os programas de assistência estudantil
em muitos casos, são divididos entre responsabilidades familiares e acadêmicas. Você pode contar mais sobre esta constatação e algumas das percepções dos seus entrevistados? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é para Sandra. Qual foi a principal percepção dos professores acerca das políticas de ação afirmativas, no caso de acesso? Eles são realmente favoráveis? E a terceira pergunta seria para o Leandro. A sua pesquisa confirma a hipótese de que os pré-vestibulares comunitários formam estudantes da classe trabalhadora e também formam educadores? Se vocês quiserem responder na ordem, enfim, fiquem à vontade. Sobre a assistência estudantil e essa percepção de que o acesso ao auxílio contribui na renda familiar, isso está presente na fala da maioria deles. Principalmente pensar que a escola, o Instituto Federal, ele não tem bandejão. E o estudante, ele muitas vezes tem aula no turno dele e tem no contraturno. Então, muitas vezes, ele vai para a escola de manhã e fica de manhã e à tarde. Então, ele, para ter acesso a lanche, ele vai ter que procurar a cantina, ou então ele vai levar marmita. Além disso, nós temos um perfil de estudante, esse perfil eu tracei quando eu apliquei ficha de identificação dos entrevistados, sobre a questão de renda salarial, quantidade de pessoas da família, enfim. Então, além disso, esse estudante ele tem uma vivência no Instituto Federal que ele se comporta como se ele é obrigado a se comportar como se ele fosse um universitário, porque ele tem que tirar, ele, apesar de querer acessar os livros do ensino médio, ele também muitas vezes tem que fazer cópias de xerox e apostila, ele tem que comprar óculos para usar nos laboratórios, né, porque são cursos técnicos. E muitas vezes ele tem o Rio Card, o ensino médio tem o Rio Card. Mas se ele mora muito longe, às vezes o Rio Card não contribui para transporte alternativo. Então, tudo isso ele vai chamar atenção por fato de que, à medida que ele tem acesso ao auxílio, ele exonera um pouco o pai e a mãe, que tem que separar dinheiro para ele gastar com tudo isso que eu estou falando. É um pouco isso. Bom, então, passando a bola para mim, Ana Cida, em relação ao que os docentes de fato percebem em relação à ação afirmativa, eles são favoráveis, sim, né? Dos 26 entrevistados, 19 foram docentes. Desses 19, apenas 2 que foram... um foi contrário, né? Foi claramente contrário à ação afirmativa, e o outro ficou naquele limbo, né? Entre o acesso deve ser igual para todos, não deve haver privilégios para grupos específicos. Então, assim, de um modo geral, dos 19, só essas 2 respostas se posicionaram aparentemente, uma, né, contrária, quer dizer, uma diretamente contrária e uma aparentemente, né, não totalmente declarada, mas de um modo geral, todos eles são favoráveis à ação afirmativa, e conforme eu falei, né, me surpreendi, inclusive, quando um grande grupo desses professores cita a Lei 8.112, 8.112 é a Lei dos Servidores, cita a Lei de Cotas, né, fazendo a referência diretamente à lei, né, houveram servidores que, inclusive, falaram especificamente, né, as porcentagens que a lei refere. Então, de um modo geral, eu avalio que sim, avaliei que o grupo foi favorável, sim, é favorável às ações afirmativas. Bom, a pergunta que foi feita a mim, primeiro quero agradecer a pergunta, obrigado quem fez. A pergunta é a seguinte: a sua pesquisa confirma a hipótese de que o pré-vestibulares comunitários formam estudantes da classe trabalhadora e também formam educadores? Bom, tendo a experiência da pesquisa feita no Seja Mais, o espaço de pesquisa do qual eu me debrucei e investiguei, sim, de fato sim. Até pelo fato de onde o pré-vestibular está inserido dentro de uma universidade. Então,
grande parte dos professores do pré-vestibular, dos educadores voluntários, são alunos de graduação da universidade. Então, de fato, traz aí uma grande contribuição na formação deles, não só na formação acadêmica, mas também numa formação profissional, e isso foi encontrado dentro das perguntas, das respostas que eu obtive quando fiz essas perguntas a eles, e um pouco dentro da experiência aí com os outros pré-vestibulares também, né? Até porque foi a experiência da professora de biologia, como eu coloquei aqui. Alguns, eles acabam sendo estudantes num período, e quando ultrapassam esse gargalo, essa barreira, voltam como professores voluntários. E aí eles estão, enquanto estudantes, agora no outro campo, né, no campo universitário, e aí acaba sendo também para eles uma forma de uma maneira aí de formação, de agregar valor aí na formação deles, seja formação acadêmica, seja numa experiência profissional. E hoje, né, atualmente, com uma nova lei que está sendo colocada sobre a lei do trabalho voluntário dentro do campo educacional, eu acho que esses espaços vão ser ainda mais fomentados, mais discutidos. Ainda é um projeto de lei, eu não me lembro agora o número dela, mas está como um projeto de lei, então eu acredito que vai fomentar, vai valorizar aí esses espaços de formação, são espaços não formais, mas atuando aí na contribuição para esses educadores voluntários. Leandro, desculpa, encerrou? Esteban, entrou mais algumas perguntas aqui. Eu vou fazer um combo, porque as perguntas meio que se encaixam. A primeira é para você contar um pouco sobre como foi o primeiro encontro do Coletivo Nuvem Negra. A segunda é uma outra pergunta sobre... A pergunta é a seguinte: quero saber se o Coletivo Nuvem Negra está tendo algum tipo de atividade atualmente. Quais as atividades que estão sendo realizadas na pandemia? E a terceira pergunta é: você pode discorrer sobre o reconhecimento institucional do Coletivo Nuvem Negra na PUC e quais as principais ações realizadas contra os racismos individuais e institucionais dentro da PUC? Obrigado, Silvia. Obrigado pela pergunta, as perguntas maravilhosas. Eu acabei não tendo tanto tempo para falar sobre isso, né? Isso que é legal também das perguntas, que a gente pode discorrer, continuar abordando os temas. Sobre o iniciar do Coletivo Nuvem Negra, o Coletivo Nuvem Negra ele surge após um evento em homenagem a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez no Palco da História. Em 2015, é realizada essa atividade com palestrantes, a publicação de um livro sobre Lélia Gonzalez, não só na PUC-Rio, mas também em outras instituições, como o Banco do Brasil e outras universidades também. Os estudantes na PUC-Rio observaram a ausência de professores e professoras negras nesse evento, e também observaram que eles não conheciam Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi diretora do Departamento de Ciências Sociais e Política na década de 90. Ela é pesquisadora, intelectual, ativista do movimento negro, foi candidata também em eleições pelo PDT, depois acho que pelo PT também. Lélia Gonzalez tem teorias como a mefricanidade, ela fala do recalque, também desse racismo recalcado, né, desse racismo à brasileira. Ela vai trazer abordagem sobre o movimento negro também, mas, sobretudo, sobre a mulher negra na sociedade brasileira. Lélia Gonzalez é quem vai começar a problematizar dentro do movimento negro esse lugar da mulher negra na sociedade brasileira e produzir intelectualmente sobre isso. Ela dava aula de filosofia também no Colégio Pedro II, enfim, traduzia livros e por aí vai. Viajou para a África e para diversas organizações. Então, o Coletivo Nuvem Negra surge após esse evento da inquietação de 3 estudantes de Ciências Sociais, Letras e 2 estudantes de Ciências Sociais e Letras, nesse primeiro momento, e depois surgem novas reuniões em 2015. Sobre reconhecimento institucional, essa também foi uma pergunta da pesquisa, e eles relataram justamente a força da organização do Coletivo Nuvem Negra
por ter um reconhecimento institucional, porque não é uma organização institucionalizada, né, da PUC, como um centro acadêmico, como uma associação de alunos, mas é reconhecida, né, tem esse respeito, esse reconhecimento. As ações relacionadas ao combate ao racismo, o racismo que tem essa lógica individual, né, do preconceito individual, que é quando alguém é xingado, mas também tem uma lógica institucional, quando as pessoas negras, né, não detêm os poderes institucionais, e não só isso, mas as políticas, né, implementadas são políticas também que não possibilitam que pessoas negras avancem também dentro das organizações. Isso não é só a universidade, e muito menos a Universidade PUC. Isso acontece nas instituições brasileiras, né, gerais, desde as empresas, das ONGs, das organizações não governamentais, dos institutos, enfim. Então, o Nuvem Negra ele lança um jornal com o intuito de publicar o pensamento, a produção intelectual, de trazer também questionamentos à instituição. Ele tem um Nuvem nas escolas, que também vai visitar as escolas e falar dos intelectuais negros para esses estudantes, trazer outras referências, né, que são importantíssimas para criar, inclusive, novos referenciais, né, novas possibilidades de ser e estar, né, no mundo. E por aí vai. Atualmente, eu vou ser sincero que eu não tenho como relatar para vocês as atividades que o Nuvem Negra vem fazendo, porque o Nuvem Negra também ele ganhou um tamanho enorme. São diversas iniciativas, desde o campo do design, porque a PUC, por ser um campo único, tem estudantes de todos os cursos no Nuvem Negra. Então, tem desde engenheiros, designers, assistentes sociais, historiadores, pessoas da administração, da economia, do direito. Então, eu não tenho como mensurar e trazer aqui quais são as iniciativas, mas são diversas áreas, né, diversas frentes. E com alguns estudantes também, hoje em dia, já na pós-graduação. Isso também é um dado interessante. Alguns estudantes doutores, alguns estudantes até já professores da PUC, alguns mestrandos, alguns já formados. Então, acho que os coletivos negros possibilitam a permanência estudantil. É um lugar também, não só do acolhimento, mas de compartilhamento de estratégias. E fico por aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, nós não tivemos mais outras perguntas, essas foram as últimas perguntas que nós recebemos no chat. Eu acredito que a professora Andréia queira fazer uma fala de encerramento, eu vou passar a palavra para ela. Obrigada. Assim, só agradecer, né? Só agradecer a gente estar aqui, né? Eu acho que foi um ano muito difícil, né? Um ano inesperado, né? Eu acho que nem os grandes médiums, astrólogos, né? Identificaram isso, né? O que ia acontecer. Um ano de profunda dificuldade, um ano de doença, né? Um ano super complicado. E aí, eu tenho muita preocupação hoje com esse termo gratidão, porque eu estou achando que esse termo está ficando já... não está servindo muito, não, né? Mas eu vou roubar um pouco esse termo, no sentido de que a gente tem que ser muito grato por nós estarmos aqui, né? Todos com saúde, vivos, né? Mas, além de tudo isso, a gente está pulando uma fogueira que foi esse ano, um ano de uma capacidade de trabalho de vocês que é um negócio impressionante, né? A capacidade de resistência de todos vocês, né? Então, quando a gente começou aqui a nossa conversa, a gente estava falando que uma das características nossa era o fazer político acoplado ao fazer acadêmico, né? Isso é uma coisa que a gente segura ali, né? Eu acho que é isso que nos alimenta constantemente, né? Os nossos compromissos com o fazer político na amplitude do termo e no fazer acadêmico, né? Então, a gente ter um ano como hoje
fazendo uma retrospectiva, 4 bancas excepcionais, 2 mestres e 2 doutoras, né? A gente ter 2 doutoras mulheres em serviço social é espetacular, né? A gente ter 2 mestres, né, em serviço social, 2 homens mestres da maior competência, com pesquisas com resultados importantíssimos, são todos acoplados à realidade social e não nos prolegômenos da pesquisa, como, né, muitas pessoas fazem, né? Então, é um ano de vitória, né? A gente tem Felipe e Silvia, que estão concluindo pesquisas importantíssimas sobre pré-vestibular e que estão também encerrando o ano que vem, mas, sabe, com dados. Eu pergunto para eles, faltou alguma entrevista? Não, não faltou nenhuma, tem até mais, quer dizer, com todas as dificuldades, né? Juliana, entrando, acolhida aqui no nosso grupo, uma mulher de muita coragem, veio da Bahia para cá, gente, sozinha, está em Niterói, né? E ela é uma figura excepcional, ela parece que está com a gente há muito tempo, né? Um negócio impressionante. Ela comanda aqui, junto com a Silvia, com os meninos, as lives e tudo, né? Fazendo entrevistas ótimas, trabalho maravilhoso, a gente só tem a agradecer. Isabela, Everaldo, turma de graduação, Dandara, nossa, quanto que a gente aprendeu e quanto que eles estão aqui com a gente o tempo todo, discutindo pesquisa, falando de racismo, falando de desigualdade racial. Isabela traz as questões mais polêmicas possíveis e ela traz aquilo sem medo nenhum, e é o espaço que a gente utiliza para debater e não para fugir da realidade, né, Isabela, né, Everaldo? Eu acho que isso é um show. Os nossos alunos, a Livita, a nossa querida orientanda de mestrado, né, Valéria? Foi nossa aluna de graduação. Livita está aqui no mestrado, um ano muito difícil para ela, e ela foi um espetáculo. E a gente não pode deixar de comentar aqui dos nossos alunos de pós aqui, de outros grupos de pesquisa, de outros orientadores, Sussuca da Valéria, Andréia, Thelma da Valéria, né? E aqui a gente junto, né? Todo mundo trabalhando muito, e o que nos une é uma luta pela desigualdade social e a possibilidade de inserir, ter acesso e entrar nas universidades e fazer o que a gente quer fazer, né? A gente não pede licença, não, a gente é meio agressivo mesmo, a gente vai tomando. Falar de Laila, né? Laila é nossa eterna pesquisadora, não adianta nem ela querer fugir, que eu já estou com saudade dela, né? Uma pesquisa lindíssima do pré-vestibular de população trans, né, que Laila tem que trazer essa discussão para cá, que ela é importantíssima, a população trans também no campo do acesso, né? Dandara é um luxo, está ela aí embaixo também com a gente, então dizer assim que é um agradecimento, né? É um ano difícil, o Júlio não pôde estar aqui com a gente por problemas familiares, que está todo mundo com 30 mil problemas, mas ele está de coração, né? Então dizer, olha, foi um ano espetacular, alguns continuam aqui com a gente ainda trabalhando até dia 20 de dezembro, encerrando o expediente, voltamos em fevereiro, e só parabéns ao GEPAR, ao programa de pós, ao Departamento de Serviço Social, que nos dá toda e qualquer liberdade, né? A coordenadora de pós, nem a diretora em nenhum momento falaram, olha, tá demais esse tempo. Não. É liberdade total, sabe? Então, a gente agradece esse espaço acadêmico tão democrático de produção. Então, e a vocês, ó, muito obrigada e vamos bater palma ao vivo. Parabéns. Né, maravilhoso. Sucesso, gente. Parabéns, pessoal. Resistir. Alguém tira uma foto da gente? A minha, eu já